Está aqui na tela o texto através do qual nós iremos trabalhar hoje. Romanos capítulo 3, verso 25. Romanos capítulo 3, verso 25 diz: para demonstrar justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Muito bem, nós temos esse versículo aqui, temos esse texto. Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte: o que significa paciência de Deus? Qual a sua opinião? O que você pensa sobre isso? E aí nós temos três opções para você marcar. Letra A, Deus não vê, ou seja, paciência, Deus não vê. Letra B, Deus tolera, ou seja, paciência ali seria uma tolerância. E letra C, Deus ignora, uma ignorância da parte de Deus. O que você acha, o que você pensa a respeito dessa enquete? Mas olha, antes de você responder, eu indico você ouvir aqui uma breve apresentação, explicação do Gabriel Araújo. Gabriel, o que nós temos para a enquete de hoje? Bom, Romanos capítulo 3, verso de número 25, a parte B, né? Vai falar sobre a justiça de Deus pela remissão dos pecados diante dos pecados cometidos, sobre, aí o texto diz, sobre a paciência de Deus. Essa é a tradução em português, essa paciência. O que significa essa paciência de Deus? Será que Deus não vê o pecado cometido? Ou seria, Deus tolera os pecados que foram cometidos continua pecando aí? Ou seria o C, que Deus vê o pecado e o ignora, porque não fere a sua santidade, e ainda que fira, ele vem com justiça. Então, essa seria a enquete de hoje, a paciência de Deus. Qual que é o significado dessa paciência? E porque no português foi traduzido como paciência, qual que é de fato a revelação, a instrução de Paulo sobre isso? Bom, a enquete está aí, já subiu no nosso chat. O que você faz? Viu a pergunta A, B ou C? E depois, você vai no nosso chat, respondeu a que você acha. Olha, eu acho que Deus não vê o pecado, e quando não é que Deus não vê, o sentido aqui do Deus não vê é que Deus olha para isso e não o afeta. Então ele deixa passar, deixa sumir, né, por assim dizer. Vê o pecado está ali, mas como não o afeta, não fere, não mancha a santidade dele, então é como se ele não estivesse vendo, deixado passar. B, ele tolera, ele está vendo o que está acontecendo, mas como não o fere, como não o machuca, por assim dizer, não mancha, ele diz, não vou pesar a mão agora. Ou C, que Deus ignora, dizendo assim, eu vi que você cometeu o seu erro, mas vou deixar essa passar. Deixa para lá. Será que seria isso, Deus ignorando os seus pecados? Bom, depois que você escolheu um A, B ou C, vem para o nosso chat, porque eu estou curioso para saber qual que é a sua resposta e a sua argumentação. Muito bem. Presbítero Levi, essa enquete ela é muito importante, porque assim, é como se Deus... o que significa Deus ser paciente em relação aos pecados passados, né? Isso. Será que ele vê, mas não fez nada, fingiu que não viu? Será que ele está ignorando? Será que ele está tolerando? É muito importante a gente falar sobre isso hoje. Importante falar sobre isso. E, bom, eu não vou dar resposta aqui. mas eu vejo que o amor de Deus pelo homem é muito grande, né? O Deus, a Bíblia fala, ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas quer que todos se arrependam. Então, quando você vê o amor dele para o homem, quando você vê a benignidade dele para os pecadores, você não tem outra alternativa a não ser chegar mais perto dele. É verdade. Então, a enquete está aí, vote, comente, participe, aprenda e seja edificado. Olha só, isso é muito importante também para quem prega, né? Exato. Esse texto, inclusive, o livro de Romanos é como se fosse uma carta magna da Bíblia Sagrada, das cartas do apóstolo Paulo. E para quem prega a palavra de Deus com o pensamento de pregar adequadamente, fidedignamente a palavra de Deus, ou seja, sendo fiel e trazendo a palavra de uma forma digna, é importante entender. Então, a enquete está no chat, está ativa, só falta você participar. Quantos votos hoje? 120. 120. Muito bem. Está definido o que é ligado na terra é ligado no céu. Glória a Deus. A enquete está no chat, está ativa, então vote, participe. 120 votos para hoje
Então compartilhe e vamos aprender juntos aqui no Voz da Libertação. Para o encerramento da nossa enquete. Está na tela o resultado. Olha, temos aqui uma questão muito interessante. A opção A com 15% dos votos, a opção B e a opção C estão quase alinhadas, né? A opção B está com 40% e a opção C com 45%. Então, analisando o resultado, Gabriel, a resposta mais votada foi a que Deus ignora. Né? Deus ignora. A opção C com 45%. Nem sempre a maior votação significa a resposta adequada, né? Tem até aquele ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Mas vamos à Bíblia, vamos falar da verdade. Qual a resposta certa para hoje, Gabriel? Bom, vamos lá. A resposta certa é a letra B. Porque há quem diga assim, já que Deus não fez nada, Deus ignorou. Bom, vamos lá. Romanos capítulo 3, verso 25, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Bom, no português comum seria: Deus propôs para a propiciação, para a demonstração da sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados dantes cometidos. Bom, a palavra paciência aqui, fazendo uma exegese, que seria palavra por palavra, a palavra paciência aqui é do grego anorri. E anorri seria tolerância, indulgência, porém, quando nós analisamos a cultura dessa palavra, ela muda um pouquinho o sentido. Por exemplo, a mudança de sentido surge aonde? No grego comercial da época, anorri era um termo técnico jurídico para uma trégua temporária ou um adiamento de uma execução de uma dívida. Deus aqui não está simplesmente tolerando ou ignorando o pecado do Antigo Testamento como se não importassem com ele. Pelo contrário, ele estava retendo o julgamento de forma temporária, ou seja, uma trégua, até que o pagamento definitivo fosse feito de uma vez por todas na cruz por Jesus Cristo. Vamos lá, é o mesmo que dizer, você pecou e se arrependeu. Quando você peca, a taça da ira enche um pouquinho. Você se arrependeu, a taça não é virada sobre você. Você peca de novo, a taça enche com a ira de Deus, que no Apocalipse ele vai derramar a ira dele. Só que você se arrependeu, então a ira ela é freada, ou seja, a paciência, o anorri, ou seja, uma trégua. E se você morrer no seu pecado, a taça da ira será virada em você. Mas se você arrepender, essa trégua que foi tirada não vai ser lançada sobre você, ela foi lançada sobre Cristo na cruz. Ou seja, o anorri aqui, a paciência de Deus é Deus dizendo assim, olha, estou dando uma trégua, mas se arrependa do seu pecado. Então, definitivamente, a resposta certa é a opção B, que Deus tolera no sentido de eu estou dando uma trégua. Ele está arrependa-se segurando ali, né, até por um tempo, né? Para que você não ouça os ais de Deus. É verdade. E aí, Levi, interessante? Interessante, aprendi, errei, eu fui nascer, mas aprendi um pouquinho aqui. E como é bom aprender a palavra de Deus, né? Ela nos traz conhecimento e traz vida. Bem-aventurado aqueles que param, que sentam para aprender, porque quem não se assenta para aprender não está apto a se levantar para ensinar. É verdade. Um erro que muita gente comete, pessoal, é que quer interpretar a Bíblia no português. Tipo assim, lê lá e interpreta como se lê. Só que a gente deve... Isso é exegese. Para você que está em casa, por isso que é importante você estudar a exegese. Tem a hermenêutica e a exegese. Né? A hermenêutica é a arte de interpretar textos. Né? Só que a exegese também interpreta, mas ela vai muito além. Ela analisa o seu idioma, por exemplo, o grego. Né? Cada palavra grega, que foi o que o Gabriel apontou aqui, ela analisa o contexto. Por que Paulo estava falando isso? O que estava acontecendo? Para quem ele estava falando? Quem estava falando? O que estava acontecendo ao redor? Qual era a cultura da região? Porque tudo isso impacta, né? Mas se eu falar uma frase aqui para vocês e alguém for analisar esse nosso vídeo, por exemplo, daqui a 2000 anos, vai precisar entender
no idioma brasileiro, vai precisar entender a formação de cada um de nós, vai precisar entender a equipe técnica que está aqui nos bastidores, a igreja, o que é o Voz da Libertação, seria uma exegese. Então, é importante. Por isso que as pessoas interpretam paciência como se fosse o dicionário brasileiro, né? Sim, então, o anorri significa assim, tolerância, significa dizer paciência. Mas aí quando você vai na cultura, é mais para uma trégua Sim. do que para ele ignorando algo. Uma coisa é a paciência brasileira de Deus. e outra coisa é a paciência do Antigo Oriente Médio, né? Exatamente. É isso que a gente está dizendo, entendeu? E por isso que não seria ignorar. Isso. Porque a pessoa tá vendo e ignora, não vai fazer nada, né? Então isso. vai pra lá, esqueci. Não, tolerância, eu tô te dando tempo, né? Tô segurando aqui. Mas olha, muito bem, parabéns, Gabriel. Obrigado por essa apresentação. E semana que vem, recheada de enquete. Estamos de volta aí com tudo. E você, Levi? Semana que vem estamos lá na externa. Vai estar na externa. Deus Mas você quiser. tá respondendo lá? Respondo. Eu vou procurar o seu comentário. Eu vou te cobrar ao vivo, Levi. Eu não, às vezes eu não coloco o comentário por causa da correria, Sim, é mas verdade. sempre voto ali porque Muito é bem. muito importante. Olha, obrigado para vocês, tá bom? Por essa companhia. Obrigado por estarem com todos nós. Estarmos em equipe. Deus abençoe a vida de vocês. Segunda-feira estaremos aqui. Sim. O Gabriel no estúdio, o Levi também junto, mas na externa. Que Deus abençoe a vida de vocês. E eu vou fazer aquela pergunta agora pro Bruno Prado. Pode ser? Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Olha, vamos agora com o Bruno Prado, tá? Ele vai cantar mais uma canção e responder a pergunta que foi feita aí no chat. Vem comigo.